Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E você que está no YouTube ou até no Spotify, está vendo que eu estou agora presencialmente do lado de Ana Maria Siriane. Estou aqui abraçando ela presencialmente em Ribeirão Preto, vim aqui passar um pouco de calor e aproveitei e falei assim, não estamos fazendo nada, vamos trabalhar. O pior é que é verdade. Exatamente, já que a gente está uma tarde inteira, a gente já gravou um episódio do Aprender e Ensinar e agora a gente está gravando do nosso podcast de segunda-feira sem Rafael Krasickianati. Rafa não quis vir. Então vou gravar sozinho. A gente não devia dar um call para ele. Ah, não tem problema. Já vamos aproveitar a situação, né? E a gente vai conversar, para quem não está vendo aqui no YouTube, o Dan vai reclamar da gente, a gente está conversando sobre o ombro. E tem aqui todas as referências mais legais, os livros que mais atuais, que você vê no Instagram da Ana Maria Siriane, do Jeremy Lee, da Impulse, o curso que ela fez com a Impulse recentemente, né? E esse episódio é um episódio que estava faltando na nossa playlist dos temas tradicionais. Uma lástima, porque já participei, inclusive, de podcast sobre guidelines de coluna lombar, se é que você me lembra disso. Se você assistiu... Pareceu ao vivo ainda. Eu estava num podcast de guidelines da coluna lombar e não temos um episódio sobre nosso amigo, quem? Manguito rotador. Manguito rotador. E aproveitando o tema desse episódio, manguito rotador, tendão ou cérebro. Então é um tema que a gente pensou horas para chegar nele, depois de abrir a primeira página do livro aqui, que eu acho que essa grande revolução que a gente pode falar de entendimento do modelo patoanatômico para o modelo cinético-funcional, biopsicossocial e todas as questões multidimensionais que a gente está sabendo, mas eu acho que é muito interessante da gente fazer esse contexto histórico. Ana Maria Siriane, eu não vou pedir para você se apresentar também. A gente está sendo muito conhecido. Não faz sentido nenhum você se apresentar. Então, ao invés de contar da sua história, conta da história do Manguito Rotador. Vou contar. Mas, se você está perdido nesse episódio, chegou aqui, passou por aqui sem querer, lembra, a gente tem o episódio número 0, onde você pode descobrir quem é Leandro Fukuzawa e do que se trata os episódios do podcast do Fizinho Ortopedia de segunda-feira. Exatamente. A história do Manguito Rotador. Eu acho, assim, uma sacanagem você me pedir para contar como se eu estivesse lá desde o começo, só porque sou um pouquinho mais velha. Mas, de fato, Fuca, é engraçado falar isso. Eu tive uma lesão de joelho quando eu era mais jovem, bem mais jovem, e eu fui para uma clínica de fisioterapia para reabilitar uma lesão de menisco. Nesta clínica tinha um instrumento fabuloso, incrível, que chamava muita atenção na parede, que era uma roda de ombro. Então, eu não estava lá como fisioterapeuta, mas como paciente eu já vi uma roda de ombro em ação. Só para lembrar que eu estou falando isso porque a história da reabilitação da dor relacionada ao manguito rotador, ela começa junto com a fisioterapia numa fase muito conservadora, no sentido em que a gente colocava pouco estresse físico sobre os tecidos, como forma de proteção. Então, se tivesse dor, a gente imaginava que o melhor era proteger os tecidos de uma forma geral. A gente fez muito isso com os idosos, e a dor no ombro também, a traumática, aumenta de frequência com o aumento, o envelhecimento das pessoas, o aumento da idade. Então, era aquela coisa, a gente tinha pacientes com mais de 50 anos com dor no ombro, é melhor ser mais conservador, enfatizar mobilidade e não colocar estresse físico nos tecidos. Era assim que a gente pensava a reabilitação da dor no ombro no final da década de 70, começo da 80. Na década de 90, acompanhando uma tendência mundial de ser mais específico nas abordagens, escolher músculos mais próximos ou estruturas mais próximas do lugar da queixa da dor e fazer abordagens muito pensando em correção biomecânica do movimento, a gente tem
a ênfase para os rotadores externos, o treinamento de rotador externo, na tentativa de causar uma depressão da cabeça humeral, ou ainda um torque que evitasse a translação superior da cabeça humeral dentro do arco coracoacromial, porque o pensamento era um pensamento de que a dor no ombro tinha origem no impacto mecânico das estruturas que estão dentro do espaço subacromial. Década de 2000, final da década de 90, toda a ortopedia se mobilizou para as questões segmentares, então não mais local específico da articulação, mas será que na base do esqueleto apendicular, ou seja, no quadril ou na articulação escápulo-torácica, estaria o problema que leva às disfunções do resto do segmento? E aí, a dor no tornozelo, a dor no joelho, a dor no ombro, todo mundo foi investigar as articulações mais proximais. E foi a febre da discinese escapular, aquela coisa ensandecida, tapings, reabilitação da discinese. E hoje a gente vive um momento diferente, um momento no qual o entendimento do processamento de dor chama a atenção de que as coisas todas podem estar nos tecidos, mas também tem a participação do sistema nervoso central na decisão do que é ou não dor e o aprendizado de usar menos aquela região, evitar movimentos, perpetuando a disfunção. Muito bom. Ana, para facilitar e colocar todo mundo na mesma página e todo mundo se situar no que a gente está conversando, quais são todas as nomenclaturas de doenças patoanatômicas, vamos dizer assim, que a gente está conversando, né? Eu acho que tem muitas nomenclaturas diferentes, porque o que eu quero evitar? Que alguém, no final do episódio, fale assim, E a mas e a bursite? bursite, onde que ela entra? Exatamente, o A melhor gente exemplo. está rindo, mas é para não chorar, porque isso acontece toda semana no meu Instagram. Exato. Eu falo de diagnóstico cinético funcional, falo da dor traumática do ombro, e alguém me escreve assim, mana, mas e a tendinite? Mas e a tendinose? Mas e a bursite? Ah, mas eu tenho um infiltrado subacromial. Eu falo assim, gente, calma, é tudo a mesma coisa. E o infra, e o sub, É. e o redondo, e cada A um sua deles. pergunta, Fulco, é quase a tentativa de criar um verbatim, né? De fazer um Wikipédia do que seria dor no ombro atraumática. Uhum. Por quê? Porque a literatura tem, mesmo para a mesma condição clínica, que seria aquilo que a gente imaginava que era síndrome do impacto, mesmo para síndrome do impacto, a gente tem pelo menos 3 nomes. Síndrome do impacto subacromial e síndrome da coalizão do ombro, né, que aparece de vez em quando. Às vezes chamam de síndrome do manguito rotador. Todos esses nomes são a mesma condição clínica, uma dor atraumática do ombro. Acontece que a gente tem muita dificuldade, quando a gente está falando de médicos, né? Os médicos têm muita dificuldade de dar nomes para condições anatomopatológicas que são sindrômicas, né? Que envolve sinais e sintomas em diferentes tecidos. Então, acontece a mesma coisa para dor femoropatelar, Uhum. né? A dor é na femoropatelar, é tudo ali mesmo, a gente não tem muita certeza. Então, a coisa da... Aí virou dor atraumática do ombro. Essa Uhum. seria a terminologia hoje mais inespecífica, mas que abarcaria todas as estruturas do ombro que podem ser uma fonte importante de nocicepção. Por exemplo, labrum, ligamentos, cápsula, tendão do manguito rotador, tendão do bíceps, o próprio arco coracoacromial e seu ligamento, tudo isso vai ficar dentro desse grande nome dor atraumática do ombro. E a gente já não usa também dor anterior, que Uhum. antes tinha também a tentativa de usar dor Uma anterior, nomenclatura, né? Específica. mas no inglês, se você estiver estudando, você vai encontrar muito provavelmente uma hype do professor Jeremy Lewis, que é chamar de dor no ombro relacionada ao manguito rotador, Perfeito. que eu acho ruim também, porque dá a impressão de que esta dor está originada exclusivamente no tendão do supra, ou do infra, ou do redondo.
E aí a tendinite do bíceps sai, a bursite sai, e, na verdade, para o fisioterapeuta, a gente vai tratar todas essas coisas com exercício. Perfeito. E lembrando, né, eu acho que até a nomenclatura que a Ana usou da parte atraumática, ela já começa a A separar. condizer, separar e principalmente te dar uma dica do que o paciente vai te contar e como que você vai conduzir, se serve o que a gente vai falar ou não. Uhum, Porque eu acho que essa é uma coisa importante, porque muitas vezes pode ser um movimento que ele faça, pode ser é, alguma coisa que seja casual, mas não é um trauma propriamente dito. é. Então, aquela lesão pode acontecer, aquela dor pode se iniciar, na real, só que sem um movimento, só que com um movimento específico, mas não suficiente para gerar uma ruptura, alguma lesão específica, né, É, Ana? E aí até é interessante essa questão da palavra, a gente estava discutindo por causa de uma outra situação, o que que a gente chama de lesão? É qualquer alteração estrutural? O que que a gente vai chamar de é. lesão nesse processo todo, Ana? Ô, Fulco, você sabe que eu sou uma pessoa de conceito, né? Hum, Eu gosto de trabalhar com conceitos. Então, do ponto de vista da disciplina patologia, patologia clínica e de sistemas, para a patologia, uma alteração da estrutura dos tecidos que está fora do previsto, certo? É um dano, ou é uma lesão, ou é uma alteração patológica. Então, por que eu estou falando isso? Uma ruptura parcial de manguito é uma lesão, ela uhum, é uma alteração patológica do tecido. O tecido normal é um tendão íntegro, sim, certo? Mas aí ele pode romper, e essa ruptura pode ser parcial ou total. Então, do ponto de vista do anatomista, do patologista, ele vai abrir aquela estrutura, vai olhar e vai dizer: olha, tem uma lesão aqui. Agora, uma lesão pode ou não gerar sintomas, e uma lesão pode ou não levar à disfunção. uhum, E a exemplo do que acontece com a coluna lombar, no manguito rotador, a gente tem várias alterações estruturais patológicas que podem ser identificadas em exames de sintomáticos e assintomáticos, e a existência dessa lesão nos dois grupos leva a gente a entender que nem sempre as lesões são dolorosas, disfuncionais, nem sempre a pessoa experimenta algum problema por conta da presença da lesão desse tecido. perfeito, muito bom. Então, acho que são alguns esclarecimentos muito, vou chamar de básicos, essenciais para a gente começar essa conversa, todo mundo saindo do mesmo lugar, para entender que não vai ter exceções, Não, né? E aí eu acho que a gente, do mesmo jeito que a gente fez todo um contexto histórico, a história da patologia é uma das coisas que eu mais gosto de estimular o aluno a fazer, porque ele vai entendendo como que o raciocínio era feito conforme o momento, para uhum, ele entender o que que ele tem que se desprender. Porque se é, aquilo trocou, existe alguma mudança importante. Então, acho que é importante. Vamos tentar separar até por etapas, né? tá bom? Avaliação. Quais foram as grandes mudanças, fazendo esse mesmo timeline do que era avaliado para Antes, agora, que a gente teve de evolução dentro da avaliação do ombro? adorei essa ideia, porque quando a gente falava de avaliação do complexo do ombro, década de 80, Uhum, um dos focos era: tá doendo? Tá. Então, a gente já tinha EVA? Já tinha EVA na literatura, mas poucas pessoas aplicavam, de fato, na prática clínica. Então, o paciente falava que estava doendo, a gente registrava do tipo sim ou não, né? Outra coisa, os descritores de dor, o padrão de dor, tudo isso é muito clássico na literatura internacional de dor. O questionário McGill é da década de 70, 80, então isso já existia, mas a gente não usava de maneira sistemática na prática clínica no Brasil, tá? A gente começa a usar mais questionário McGill por volta de 90, 2000, e principalmente falando de fisioterapia, o pessoal da enfermagem até já usava um pouco mais do que a gente, principalmente para dores agudas, tá? Essa é outra coisa também. Então, tem essa diferença. Então, a gente já tinha mecanismos de avaliação de dor, mas a gente, não vou falar mecanismo para não misturar com mecanismo, a gente já tinha sistemas, metodologia de avaliação de dor
que não era só autorrelato, que também ranqueava a intensidade de dor, a gente já tinha mapa de dor, a gente já tinha tudo isso. Mas a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje a respeito de mecanismo, né? Ou o entendimento que a gente tem hoje a respeito de mecanismo. E o que é interessante também dizer é que também não adianta hoje coletar tudo o que precisa para saber o possível mecanismo predominante se você não souber ajustar a sua prescrição de exercício ou de terapias para isso. Então, tem um jeito diferente de tratar dor de predomínio neuropático, tem um jeito diferente de abordar dor de predomínio nociceptivo, tem um jeito diferente de abordar dor de predomínio nociplástico, tá? E a gente pode falar disso agora para falar de tratamento, mas década de 80 a gente não sabia isso, hoje a gente sabe. E uma outra coisa que eu percebi que mudou muito, Foucault, é o tempo dedicado, principalmente quando a gente está em consultórios privados, as pessoas passam mais tempo em processo de avaliação ou estão investindo mais tempo em processo de avaliação, enquanto que numa década de 80, 90, a pessoa chegava assim no consultório com o diagnóstico médico síndrome do impacto, a gente, beleza, rotador externo, bora lá, vamos começar, né? O tempo de conversa era muito menor, já tinha ali na cabeça de fazer exercícios de rotação, tentando eliminar a dor, e depois, quando a dor tivesse ido embora, a gente ia fazer exercício com elevação do braço. Independente da avaliação. Independente da avaliação, quase que independente da avaliação, porque da mesma forma que o entendimento era exclusivamente biomecânico, corrigir a biomecânica, associar diretamente o nome da doença, a alteração biomecânica estava na nossa mente, então você não tem o que pensar, o que elaborar, o que raciocinar. É impacto, tenho que fazer rotador externo. Era isso. Então, fazia pouca avaliação, década de 90, 80. E quando foi para a discinese da escápula, a gente até avaliou, mas aí a gente foi olhar a articulação escápulo-torácica, certo? Então, a preocupação com o padrão de movimento, o arco doloroso do movimento. O arco doloroso é uma avaliação super tradicional. Desde sempre, vocês pegam os livros mais antigos, tem lá a pessoa tentando erguer o braço e puxando pelo trapézio, né, no final do movimento. A gente sempre viu isso. A única coisa que a gente sabe hoje, que não sabia antes, é que o arco doloroso, ele é muito interessante para você dizer, isso é um padrão típico de dor atraumática do ombro. Não tem trauma? Não. Aí, aqui, então, tem arco doloroso. Então, muito provavelmente tem alguma coisa acontecendo na glenomeral deste paciente. Vamos dar mais uma olhada nisso. E a outra grande modificação, que ainda está em processo cultural de assimilação, e eu quero dizer que eu mesma vivo aí uma dualidade, tem hora que eu não quero fazer e tem hora que eu faço, são os testes provocativos, que a gente chama de testes especiais. Sim. O valor diagnóstico deles hoje, cientificamente, a gente sabe que é baixo, mesmo quando vai para o cluster, que as pessoas têm um fogo com esse cluster da Michener, né? Se for os 5 testes, 3 de 5, se for isso, se for aquilo, mesmo em cluster, a acurácia diagnóstica é baixa, certo? E de novo, né, assim, que diferença faria para nós ter certeza que é o supraespinhoso e não o infra, a fonte principal da dor quando se causa uma aproximação mecânica dos tecidos? Se no fim, a hora que a gente passar o exercício é inespecífico para um ou outro tendão. Se eu colocar a lata cheia, se eu colocar a lata vazia. Falou, vai lá, olha, né? O tendão é todo unido, assim, é uma estrutura que Uniforme, de certa forma, né? entrelaçada. A tensão gerada no tendão do supra, quando você prioriza, ela passa para o resto do manguito. Então, assim, é muito inespecífico para justificar a posição do dedo para baixo, do dedo para cima. Então, assim, uma coisa que mudou e as pessoas ainda não estão, e eu me incluo bolinha fechada em mim, tá? Desapegar dos testes especiais, os testes provocativos de dor.
E eu acho que tem um raciocínio que tem que desapegar de todo esse processo, né, Ana? Que está relacionado a, mesmo que o exercício seja específico para a região, que alteração que eu estou esperando que aconteça naquela estrutura É, para melhorar a clínica do paciente. é, Porque você não vai restaurar o tendão. Se ele é uma lesão é. parcial, ele simplesmente vai continuar sendo parcial, As pessoas né? acham que repara, Fulco. E aí temos um outro problema. Muita gente acha que, Exato. diante de uma ruptura do tendão, principalmente as parciais, alguns fisioterapeutas acreditam que as intervenções da fisioterapia são capazes de recompor aquela parte do tendão que está rompida. Uhum, E isso não existe até até a página 2 da literatura científica, parece que tem um trabalho recente mostrando uma alteração anatômica nesse sentido de reparo, mas assim, não era decorrente de nenhuma estratégia, era uma evolução natural de doença, mas até a página 2 o que a gente sabe hoje é que não repara. uhum. Vamos assumir isso. A gente não conseguiria, com as nossas estratégias terapêuticas, modificar no sentido de retorno à anatomia normal do tendão, Perfeito. uma ruptura parcial ou completa. E aí, especificando um pouco mais o tendão, né, Ana? Eu sei que você já gravou com o Scatoni também, a gente também já gravou com ele. Tem uma galera que estuda exclusivamente tendões, Sim. né? E toda a evolução do entendimento dos tendões e seu tratamento, você acredita que ele se transfere para o que a gente enxerga no ombro? Ou ainda existe alguma divergência? Porque se a gente está falando, num geral, de uma estrutura relacionada a Aham. tendão, por exemplo, não deveria divergir tanto, Tanto. né? Poderia ter suas particularidades que a gente ainda Uhum. não entenderia de certa forma, por causa da especificidade, né? Então, eu acho que é legal até falar, porque eu acho que quando a gente une as duas coisas, você antecipa raciocínios. Sim. E aí essa discussão poderia ir para qualquer tendão no corpo inteiro, É. na minha opinião. Obviamente tem particularidade de cada tendão, tá, gente? Não é essa a questão. Mas quando a gente pensa nesse raciocínio de tratamento propriamente dito, né? Tendinopatias. O que que a gente pode transferir, o que que tem similaridade Tá. ou não, né, Ana? É. Acho que uma coisa interessante também é, primeiro, a gente falar, né, que tem uma série de condições clínicas anatomopatológicas que podem afetar o tendão. Pode ter Uhum, uma tendinite calcárea, pode ser uma tendinopatia sem ruptura, pode ser uma tendinopatia com ruptura parcial, em que o tendão não foi transfixado, então tem uma integridade no sentido crânio-caudal ainda, tem um furo, mas ele não furou de fora a fora o tendão. As rupturas completas são rupturas transfixantes, elas furam de fora a fora. E tem a lesão maciça, em que há uma quantidade de ruptura maior acometendo dois ou mais tendões. uhum, Então, só para a gente lembrar que tudo isso é possível de acontecer no tendão do manguito rotador. E os sintomas disso é muito parecido, por exemplo, com a lesão do SLEP, uhum. ele se confunde com a tendinopatia do tendão do bíceps. Então, como é que diferencia o SLEP e a tendinopatia do bíceps em especial? A palpação específica do tendão do bíceps, às vezes está mais sensível, fica mais fácil de identificar, às vezes não. E há ainda a possibilidade de acometimento simultâneo, juntos. Então, tanto o manguito rotador quanto o bíceps estarem acometidos de tendinopatia, por uma disfunção ali local mesmo. E essa disfunção, Fulvio, o que que tem de comum com os outros tendões do corpo humano? Parece que a forma mais fácil de você desenvolver dor no ombro é você ter uma variação de volume de estresse no tendão. Então, se é uma pessoa sedentária e num dia lá vai lavar as cortinas de casa, pendurar as cortinas de volta, fica trabalhando um pouquinho mais em elevação com o peso da cortina. Algumas pessoas até penduram as cortinas molhadas na parede, como é um hábito em Ribeirão Preto, que seca pendurada na parede. Então, você pendura a toalha molhada, então ela está pesada. Então, essas coisas podem levar subitamente a uma dor. E aí a pessoa vai lá, faz um exame e tem uma ruptura. Às vezes ela já tinha ruptura, mas não tinha produzido substâncias internas no tendão, nociceptivas,
em quantidade para alertar o sistema nervoso central de um problema neste tendão. Uhum. Então, o que dá para importar diretamente do que a gente sabe de tendinopatia? História. Normalmente, a história de dor no ombro, idade é um fator de risco, né? Conforme a gente envelhece, esse tendão fica mais suscetível a episódios de dor. E a outra coisa é uma variação abrupta de carga, certo? Normalmente são essas duas coisas que podem estar causando dor no ombro. É um rabo de gato, tá, É um gente? rabo de gato. Qualquer coisa. Para quem está assistindo, um rabo de gato passando na tela. Literal, tá? Agora, o que tem de diferente, né? Que você falou, cada tendão tem uma particularidade. Uhum. Tendões de membro superior, em geral, são tendões achatados, com exceção dos flexores de dedos e punho. Os outros, em geral, são mais achatados. Pelo formato mais achatado, eles também têm uma quantidade diferente de colágeno 1 e 2. E aí, essa proporção, especialmente no manguito, na face dele que encosta na cabeça do húmero, faz com que ele seja um tendão mais sensível. As pessoas às vezes não têm ideia disso, mas o tendão do manguito rotador, ele não tem mais espessura do que um tendão extensor de dedos. Ele é uma fatia fininha, assim, é um negócio delicado. Então, até do ponto de vista de distribuição de carga, uma estrutura cilíndrica, ela é mais forte do que uma estrutura achatada, do ponto de vista de engenharia. A distribuição radial da força dá para estruturas cilíndricas uma quantidade de resistência a estresse de tensão e compressão maior do que superfícies mais planas. Mas sem falar muito de engenharia, a gente tem que lembrar que o tendão do manguito, ele é um tendão posicionador e de estabilidade. Ele não é um tendão de produção de cargas para salto, por exemplo. Ele não é um armazenador de energia. O tendão de manguito rotador não funciona como um elástico, né? Uhum. Como funciona calcâneo. Patelar. Exato. Então, ele tem uma natureza diferente de funcionamento. E é por isso, provavelmente, que os treinos excêntricos, que funcionam tão bem para membro inferior, quando você vai comparar excêntrico com concêntrico no tratamento de tendinopatia de manguito rotador, não tem diferença. Uhum. Muito bom. E aí, vou aproveitar, Ana, que a gente está falando de avaliação, e eu acho que tem algumas questões importantes aqui, que é uma das coisas que eu aprendi contigo, muito mais específico, né? Lembrando essas particularidades. O que o diagnóstico e o que da avaliação vai realmente fazer diferença para as nossas abordagens? Desde questões de diagnóstico até questões... Que informação que, no final das contas, vale a pena a gente colher, investir? Uhum. Então, o que sobrou? O que sobrou? E é engraçado você falar isso, porque síndrome do impacto, dor anterior do ombro, dor atraumática do ombro, síndrome da colisão do ombro, o nome que você quiser dar. Todas essas condições, ou dor relacionada ao tendão do manguito rotador, todas essas condições, e quando eu falo isso, as pessoas ficam me olhando assim, do que ela está falando? Tudo isso são diagnósticos de exclusão. Sim. Ah, Ana, o que isso significa? Significa o seguinte, esse negócio aqui é capsulite adesiva? Ah, não, não é. Esse negócio aqui é uma instabilidade atraumática? Não, não é. Esse negócio aqui é uma fratura? É uma osteoartrite? Não, não é. Ah, então é síndrome do manguito rotador. É um diagnóstico de exclusão. Por isso que é tão importante durante o processo de avaliação você ter uma boa história do paciente, para entender em que momento aconteceu a dor. Primeiro ponto, dor relacionada ao manguito rotador, ela pode acontecer num pós-fratura, mas o caso mais tradicional é o quê? Um caso atraumático. Então, a pessoa não te conta trauma, não teve um trauma. O início pode estar relacionado, e normalmente está, a uma variação de quantidade de uso do braço. Normalmente é isso. Outra coisa, depois dos 60 anos, a pessoa, além de ter mais chance de ter dor no ombro,
tem mais chance também de ter alguma ruptura, Uhum. parcial ou completa. E aí, qual é a grande diferença de tratar alguém com menos de 50 anos e com mais de 50 anos? O tempo. O tempo de reabilitação para lesões do tendão do tipo tendinopatia sem ruptura, 12 semanas. Com ruptura, 24 semanas. Lesões maciças, às vezes até 1 ano de reabilitação. E, Ana, de onde vêm esses números? Esses números vêm do que estão em diferentes artigos científicos da literatura, e isso já está mais ou menos acordado. O que o fisioterapeuta, quando escuta, em geral, esse número de semanas faz é 12 sessões. 10 sessões, 12 sessões. Está errado. 3 meses. Porque essa é uma coisa que eu venho falando muito, né? Insistindo muito com as pessoas. Tendão é uma estrutura que tem uma vascularização, um metabolismo diferente. Uhum. A área de Miller. E assim, ele não responde com alterações de funcionamento das células na mesma velocidade que o músculo. Então, o músculo, você dá carga para ele, em 4 semanas você está vendo uma maior produção de força, ainda que não exista alteração de área de secção transversa, só por melhora de recrutamento. O tendão, ele não tem essa velocidade de resposta. Ele é bem mais lento para responder. E desse ponto de vista também, quanto maior a irritabilidade dos tecidos, mais tempo você vai levar para progredir com carga. Uhum. E aí, outro dia me perguntaram assim, Ana, irritabilidade de tecido é intensidade de dor? Não. A gente mede, né, a irritabilidade de um tendão pela intensidade de dor, local do arco de movimento em que a dor aparece, se é no arco, no meio do arco, ou nos extremos do arco, ou num ponto específico do arco, incapacidade relatada e relação de dor a movimento e parado. Uhum. Então, se tem dor, inclusive parado, mais irritabilidade. A intensidade de dor é alta, mais irritabilidade. A pessoa está com dor ao longo de um pedaço grande do arco de movimento, mais irritabilidade. Tem bastante disfunção, mais irritabilidade. Neste momento, a quantidade de substâncias no tendão de metabolismo que estimula a nocicepção é maior. E o tendão está numa condição mais frágil para receber carga. Então, nesse momento, exercícios mais estáticos, menos carga, menos elevação na articulação. A dor vai melhorando, aí você vai começar a aumentar, inclusive com exercícios domiciliares. Muita gente também acha que se fizer bastante exercício vai resolver. Não. O tendão precisa estar de moderado nível de irritabilidade para baixo nível de irritabilidade para você aumentar o número de vezes que a pessoa vai fazer exercício naquele tendão. Eu queria levantar um ponto, Ana, que essa informação acho que ela é extremamente relevante, que é onde as pessoas confundem. Eu estava até explicando para uma paciente essa semana, em relação à diferença de você dosar um exercício por causa da irritabilidade da região, e que você não necessariamente está fazendo isso por uma proteção. Exato. Né? Porque aí você não está querendo que o tecido, né, rompa mais, menos, não é essa a questão, né? Então, existe uma mudança que o paciente precisa estar ciente para saber que ele está fazendo um exercício mais leve, mais moderado, pelo grau de irritabilidade, e que aquela dor provocada não seja algo que esteja piorando lá dentro por causa dessa somação do sintoma em si, né? Não é uma somação temporal, mas assim, é importante pensar que o paciente tem que estar sabendo o que está acontecendo, o que é essa dosagem que você está fazendo. Porque o raciocínio de proteção, de avoidance dele, né, de evitação, acaba sendo pode piorar o quadro dele, né? E a gente está lembrando do avoidance, né? Mas explicar para a pessoa isso também pode ajudar você com, por exemplo, atletas que porque querem retornar ao esporte de todo jeito e ficam provocando o tendão. Então, ele fica melhorzinho, ele corre jogar. Aí você fala, gente, não, você, né? No momento não é o manejo do sintoma que desaparece. Exato. A dor da tendinopatia, quando ela vai fechando o ar, quando ela vai ficando numa menor parte do arco de movimento,
ela só está indicando para a gente que aquele negócio está no processo de melhora. Então, não é a hora de subir a carga enlouquecidamente. Não, agora estou bom, vou voltar a jogar. Porque aí você dá um step back. Uhum. O metabolismo se inverte e, de novo, cada vez que ele inverte, ele é lento para retomar a questão da proporção de produção de tenócitos e de matriz extracelular em quantidade suficiente para aguentar a carga, em quantidade suficiente para se renovar. A renovação interna de um tendão é muito diferente da de um músculo. Se acontecer esse alívio imediato, entre aspas, rápido, e depois esse retorno rápido também, provavelmente o efeito que aconteceu foi de uma violação de expectativa por Inclusive, causa de uma terapia de exposição que você fez e não necessariamente exato. o direcionamento É. do tendão. Então, essa resposta ela é interessante porque a gente começa a entender a velocidade que a gente pode ou não fazer com o processo, que é o que a Ana vai fazer no pós-doc da Harumi aí também, para a gente tentar entender um pouco mais o processo de exposição em dores no ombro. E existe essa diferença, né? Por que que um caso parece que 2, 3 sessões parece que tudo Resolve. resolveu, e no outro tá aquela coisa lenta, vai e volta, e muito entendimento em relação a isso. Então vamos aproveitar para cá e falar assim, e o cérebro, Ana? A gente ainda não falou dele direito. A gente já falou dele várias vezes, Então né? vamos reforçar o que a gente falou do Mas é cérebro. legal reforçar porque, assim, a coisa dos testes provocativos de dor mesmo, fazer ou não fazer. E uma das coisas que eu acho curiosa, né? A mesma pessoa que escreve vamos colocar os testes especiais no passado. Uhum, Esta mesma pessoa escreve um artigo dizendo vamos fazer alívio de sintoma, manobras de alívio de sintoma para reabilitar. uhum, Porque a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. uhum. Eu faço um teste provocativo, tenho dor. Mas o que isso quer dizer do ponto de vista prático? A dor está ali naquele lugar? Ela é mecânica? Não, a gente já entendeu que não é assim exatamente que o processo de dor acontece. Então, da mesma forma, quando eu alivio o sintoma, eu não estou fazendo essa manobra de alívio de sintoma para tratar localmente. Uhum. Quando eu alivio o sintoma de um paciente com uma manobra, por exemplo, de depressão da cabeça humeral, durante a tentativa de elevação, ou um mulligan, né? Fazendo ali uma mobilização com movimento, o paciente consegue se mexer melhor sem dor, as pessoas acham que Ou um estão SAT, né? Muito específico. um SAT, né, uma reposição, uma colocação da escápula numa posição mais estável. As pessoas acham que elas estão melhorando a mecânica do movimento, Uhum. quando na verdade o alívio de sintoma tem um efeito muito mais do ponto de vista de adesão, de confiança, de Experiência experiência positiva, né? Com positiva aquele com o movimento. movimento, exatamente. Sim. Então tem muito mais a ver com isso do que exatamente, fiz aqui isso, agora a pessoa não sente dor. É a mesma coisa que você pensar num tendão que tem lá tenócitos funcionando mal, matriz extracelular cheia de nociceptor, não sei o quê. Aí você vai lá e descola ele do húmero, descola ele do arco coracoacromial. Agora eu tratei. Não, você não tratou nada. Você nem tocou no tendão, né? É. E ali e a gente fica achando que está tratando o problema do paciente quando faz uma manobra de alívio de sintoma. Não, você está dando a oportunidade do paciente de experimentar aquela situação de movimento sem dor, enquanto está gerando contração para grupos musculares que estão em desuso, numa situação que é mais favorável para o tendão, tanto que ele não está mandando informação nociceptiva no limiar de percepção. Uhum. Então, o cérebro está participando disso do tempo todo. Desde um caso tendinopatia com predomínio nociceptivo, que é o que normalmente acontece nos nossos pacientes, até casos onde a gente tem pacientes que estão experimentando dor no ombro, mas que têm um sistema mais sensibilizado, uma dificuldade de modulação de dor, ou ainda estão começando com uma dor atraumática do tipo capsulite adesiva, mas vai ter um período que é uma dor muito intensa. Essa intensidade de dor pode ser plástica para o sistema nervoso central, ele pode começar a experimentar uma ampliação de sintoma, uma dificuldade de controle da dor, inclusive com dificuldade para fazer esse controle com medicamentos de primeira linha
analgésica, né? Então, tudo isso junto, a gente tem que entender que o cérebro está o tempo todo participando. Perfeito. E aí vem aquelas, né, aquelas figuras assim, mostram uma escápula torácica e risca assim, ó. Aqui é a dor no ombro. Gente, a pessoa tá fora do cabo. Ana, então eu vou pedir para você listar, olha a pegadinha agora, hein? Vai ser ótimo. Lista. Lista 5 mecanismos e ou explicações de por que que algumas coisas aliviam a dor no ombro, 5? que não funcionam mais. Vou 5? exatamente, vou só te ajudar na primeira, por exemplo, o Não vai SAT, falar o que eu sei. eu vou falar do SAT que a gente já falou dele aqui. Tá. Ah, se deu certo o teste do SAT, é porque está faltando componente escapular e a gente vai fortalecer essa escápula para melhorar o funcionamento do ombro em si, né. Se quiser 3 pode ser, porque eu acho que eu exagerei no 5. É, a o Fugo está falando da reposição da escápula, né, de criar essa situação de maior estabilidade para a escápula. E veja, não tem problema nenhum você, diante de uma fraqueza específica de serrátil anterior, vendo uma escápula alada, você querer fazer um exercício para serrátil. Eu não acho inválido, muito pelo contrário, porque eu acho que ter volume de massa muscular permite ao corpo, ao sistema músculo-esquelético, distribuir, dissipar as forças que estão por ele de uma forma mais efetiva. É muito mais fácil você distribuir energia, carga, força entre um monte de travesseiros do que se você está batendo algo duro no chão direto, né? Então, assim, ter mais músculo ajuda a gente a dissipar essa energia no sistema como um todo. Então, não vejo problema nenhum em ser mais forte, em fazer fortalecimento. Mas o que tem na literatura, assim, artigo científico, não estou falando da minha cabeça. Eles fizeram avaliação de discinese em grupos de pessoas que tinham dor no ombro. Aí separaram quem tinha discinese de quem não tinha. No final do tratamento, a pessoa fala assim, tô boa, quero ir embora, quero alta. Eles reavaliam, a discinese continua lá. Então, por mais que você tenha encontrado um alívio de sintoma ao acoplar melhor a escápula, e veja, um tendão que tem uma quantidade maior de substâncias nociceptivas, realmente, se ele ficar numa posição de sobrecarga mecânica, mais estirado ou menos estirado, ele pode doer. Né? Ele pode mandar informação para o sistema nervoso central que vai falar que aquilo ali está doendo. Portanto, recolocar a escápula pode levar a um alívio de sintoma, mas você observa que algumas pessoas melhoram o sintoma a ponto de pedir alta e ainda tem discinese. Então, uma coisa não pode ser causa da outra, Uhum. tá? E, de forma geral, a literatura tem mostrado que os pacientes se sentem funcionais, com pouca dor ou com nenhuma dor, e não recuperaram nem mesmo a força comparada com o lado contralateral. Então, não é falta de força. Perfeito. Quer continuar na lista? Prefere Na lista, esse foi um, né? foi um. Esse foi um. Outra coisa que pode ser, você quer razões pelas quais manobras mecânicas Explicações que a gente já deu sobre que a a gente já melhora. deu. Outra coisa que a gente já falou foi a translação da cabeça humeral. A translação da cabeça humeral, o húmero batendo contra o arco coracoacromial. Tem 2, 3 trabalhos já a respeito disso. O que eu mais gosto de mostrar é um que fala que a maior aproximação da cabeça do húmero em relação ao arco coracoacromial acontece entre 50 e 70 graus de elevação, e não a 90, onde aparece mais sintoma. Exato. Né? E isso aí já quebra nós no meio, já. Quando a gente descobriu isso, ferrou. Aí tem um outro que os caras estão fazendo um acompanhamento por artroscopia, né? Entra lá e olha o ombro, e aí os pacientes têm acrômio ganchoso. Tem aquele acrômio mais pontudo, que essa é outra causa de dor no ombro. Já estou no terceiro, tá? Acrômio ganchoso. E aí os caras olham o tendão do manguito e fica fazendo várias artroscopias para ver a evolução do tendão do manguito em quem tem um acrômio ganchoso e não era sintomático. E eles veem que, com o tempo, o tendão começa a mostrar uma aparência de esfarrapado, sabe assim? Ele começa
a ter fiapinho erguido do tendão, em vez dele ser aquela estrutura linda, lisa, feita um capô de fusca, e aí, mas a pessoa não tem sintoma e nem leva a ruptura. Então, essa é outra coisa que estava presente no nosso raciocínio, né, de pensar no acrômio ganchoso, e também parece que não é. Muito bom. Já estou no terceiro. Já Mas fomos tem 3. vários, hein? Tem, é que é infinito, né? Eu queria mais ilustrar um pouco Algumas coisas, né? de quantas explicações que a gente já deu, É, que elas, entre aspas, caíram por terra, mas elas podem funcionar se a gente estiver falando de alívio de sintoma propriamente dito. E aí eu acho que a chamada é para a gente rever nossas explicações sobre diversas coisas do porquê melhora ou deixa de melhorar, uhum, até porque muitos desses parâmetros que a Ana estava falando, a gente não tinha nem como mensurar, é. né? Ah, uma força de tal músculo para deprimir um pouco mais a cabeça do número, quanto de força que precisa para que aquele desça Uhum. naquele momento, né? E faça aquela movimentação. Acho que e isso vale para o corpo inteiro, certo? É, Então, eu acho que primeiro, eu acho que fi- normalizar algumas coisas. mas eu lembrei um, Fulco, Hum, que assim a gente achou que não, mas que era do tipo quando fez retesamento de cápsula posterior no ombro, tá, né? o Gilde. É, mas principalmente assim, você está fazendo uma manobra manual na glenumeral Uhum, e está vendo que tem uma resistência maior no deslocamento posterior. tá. Não estou falando de Não é o da rotação interna. não é necessariamente ter Perfeito. déficit de rotação interna, mas manualmente você tem uma sensação mais rígida quando você tenta deslocar a cabeça do húmero para posterior. Isso costuma acontecer em atletas que são arremessadores como uma adaptação na Uhum, cápsula, ou pessoas que trabalham com o ombro em elevação. Isso daí foi uma das poucas coisas na literatura que mostrou que a cabeça do húmero transladava para superior, perfeito. mas nem todo mundo tem sintoma por causa disso. Então, veja que essa é a quarta causa que a gente imaginava que era causa da dor no ombro, retesamento de cápsula posterior. E não necessariamente pessoas com cápsula retesada terão sintoma de dor no ombro, Sim, porque ele gerava uma alteração do mecanismo da... que também transladava mais a cabeça humeral. Perfeito, lembrei dessa. 4. Mas muito bom. Ana, eu acho que a gente está nos momentos finais, que eu esqueci de olhar o relógio. Ah, Mas eu vou deixar com calma para você falar as direções da reabilitação. hoje, Agora, nesse momento, neste momento. nesses próximos anos aí, o que que a gente tem Tá. aí de mais atual? Até porque em breve vai ter o curso da Ana Maria sobre esse assunto, então o resto da reabilitação vai estar lá. É, mas o que que eu queria contar, assim, porque a sensação que dá quando a gente começa a falar de síndrome do manguito rotador, de dor no ombro, a traumática, é que as pessoas ficam perdidas, do tipo, ah, Ana, então o tratamento de um SLAP, né? E SLAP nem sempre é atraumático, muita gente tem SLAPs traumáticos por queda, apoio do braço, mas tem um SLAP que é de trauma crônico, né? A pessoa tem elevações, tem situações aí em que acaba levando a uma pequena lesão SLAP. A gente tem as tendinopatias com e sem ruptura, a gente tem a tendinite calcária, a gente tem todas essas situações envolvendo o espaço subacromial, a própria tendinite de bíceps ou tendinopatia do bíceps, do cabo longo, isso tudo hoje, independente dos nomes das doenças que o médico manda para a gente como encaminhamento, todas são tratadas basicamente com exercício. Então, se você procurar guidelines para SLAP, você vai ver que é exercício, a linha de tratamento. E, de novo, né, a cápsula, o labrum, eles são estruturas principalmente colágenas ou fibrocartilaginosas, elas têm um metabolismo lento, assim como o tendão, não responderão a exercício como a gente está imaginando os protocolos de fortalecimento. Então, é Uhum, um outro tempo de reabilitação. Mas todas essas condições ali do espaço interno, inclusive a bursite, todas elas se tratam com exercícios. Esses exercícios são programados para serem de carga progressiva, começando de isometria, com quase nenhuma elevação do braço, a depender do sintoma do seu paciente, quanto mais crítico tiver, menos elevação você vai fazer, ou principalmente preservar, né, o início desse tratamento para baixo de 50 graus, porque eu acabei de falar, é quando
essas estruturas podem ficar mais próximas do arco coracoacromial e pode ser sintomático, sim, para o seu paciente numa fase mais aguda. Depois a gente vai evoluir de uma coisa estática sem carga para estático com carga, aí vai começar a ter movimento. Esse movimento primeiro vai ser um movimento com uma carga previsível e não exagerada, a progressão é lenta. Você só vai pensar em fazer uma pleometria, alguma coisa assim, quando o paciente está no baixo nível de irritabilidade e o arco está mais liberado, você tem mais amplitude de movimento sem dor. Uhum. E esse finalzinho da reabilitação, muita gente fala, ai, mas agora meu paciente evoluiu super bem, ele tá com uma dorzinha ali do finalzinho. É porque o tendão ainda tá fazendo esse processo dele de renovo tecidual, de matriz extracelular, e tá tudo bem, tá certo, é isso mesmo. Evita aquele finalzinho de movimento, até para não sensibilizar o paciente desnecessariamente, causar, né, múltiplas eventos dolorosos, fica judiando o paciente à toa, não tem necessidade. Com o tempo, o tendão vai para o lugar correto. Uhum. Agora, o que é legal dizer? O fato da gente dizer que a reabilitação mudou, que a avaliação mudou, não quer dizer que a gente deixou de fazer exercícios de mobilidade articular, não quer dizer que a gente abandonou o passivo assistido, as coisas passivas, os exercícios ativos assistidos, não é nada disso. Uhum. Mas a gente trouxe para dentro da reabilitação do ombro um olhar do impacto, por exemplo, que o sono tem, né? A gente continua fazendo todos os nossos exercícios, mas agora também a gente pergunta para o paciente como ele está dormindo, a gente tenta orientar para uma higiene do sono, a gente entende que os diabéticos, hipertensos, pacientes que têm síndrome metabólica, têm um tempo ainda mais lento de metabolismo tendíneo. Então, todas essas coisas você pode considerar e pode fazer o que eu adoro falar para todo mundo, né? Que é acumular. Você não precisa jogar fora nada do que você tem na sua prática clínica. Você vai incorporando e colocando isso em momentos estratégicos que são bons, que vão trazer benefício para o paciente. Muito bom, Ana Maria. É muito difícil para mim falar desse assunto, Eu imagino. porque Condensar ele em especial. eu sei muito detalhe do negócio. Então, vocês me perdoem, eu falei 52 entões durante também o... Mas eu imagino até o quanto é complexo, né? Eu acho que no teu papel de condensar e filtrar o necessário que não confunda, E né? lembrando que isso não é uma aula, isso aqui é um podcast. Você está sendo informado de que coisas mudaram. Eu adorei a sua condução, quando você perguntou as diferenças. O cara é um podcaster mesmo, tô Depois de aprendendo. 160 episódios, tem que ser alguma coisa. Mas para que as pessoas fiquem sensibilizadas para o assunto e procurem se atualizar a respeito da reabilitação do manguito rotador. Muito bom. E vamos cobrar, Ana Maria, em breve terá esse curso na Star. Então, Ana, muito obrigado. Foi um prazer gravar 2 episódios com você aqui, né? Mentira, ele já tá até dormindo, gente. Que nada, ainda só tá cedo, tá cedo. Ele já deu umas 2 bocejadas. Você que não está assistindo no YouTube, você perdeu, ele já pescou 1,5 tubarão, deu umas bocejadas, tá aqui fazendo um esforço danado para ficar acordado enquanto Isso é eu tô só falando. um CTA para você assistir no YouTube também, dar o like e compartilhar com quem precisar. Ô, Fuco, e tem um outro episódio que eles podem ver que fala de ombro? De ombro tem de manguito rotador, de pós-operatório, por isso que a gente não entrou na parte operatória com a Harumi. Exato. E que mais? Deixa eu ver o que tem. Nós temos um de discinese De também com a discinese Harumi. com a Ra. A gente tem na Star o curso de ombro congelado com o Luiz Luiz Escola. Escola. Temos também do ombro do atleta com Luiz Escola, de discinese escapular com Ana Maria Siliane. Tem o pós-operatório com Harumi também. Ou Fratura seja, de úmero, tem muito ombro nesse fisioterapia. se você gostou, parou nesse episódio, que gosta de ombro, reabilitação do ombro, tem mais episódios, curso e aula muito boa de ombro lá na especialização traumato-ortopedia. E no YouTube do grupo do ombro E no também, que é a YouTube. professora Ana Maria Siliane. Ó, eu sou jabá para os outros, nem faço jabá para mim. Oi, Ué, você fez pra mim, sou uma faço pra pessoa você. muito generosa. Bom, gente, então acho que é isso. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu! Até.